Nossa, tá um frio aqui em São Paulo, né? Mas vamos que vamos. Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai começar uma nova série de vídeos aqui no canal, que vão ser uma série de vídeos analisando ativo por ativo da carteira do Thiago Nigro, o primo rico. E por que a gente está fazendo essa série de vídeos? Qual que é o objetivo disso? Na verdade, existe um erro muito grande do investidor, que é simplesmente copiar as carteiras de uma pessoa famosa que já tem muito sucesso nos investimentos. Só que na maioria das vezes isso acaba sendo um erro. Por quê? Primeiramente, os investimentos que você faz, eles têm que combinar com o seu perfil de risco. Não adianta você ser uma pessoa conservadora em questão de investimento e fazer um monte de investimento arriscado só porque você viu alguém fazendo e você quer fazer também. Porque aí você pode ter uma perca gigantesca e acabar saindo da bolsa antes de ter uma alta gigantesca, caso o seu investimento esteja certo. Você tem que calibrar os seus investimentos ao risco que você aceita correr e não pegar uma carteira pronta. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é analisando ativo por ativo da carteira do primo rico e vendo, na verdade, o risco que esse ativo tem para o investidor descobrir se faz sentido ou não ele ter na carteira também. E um outro ponto muito importante também é o preço médio. O Thiago Nigro ele comprou Banco Inter, por exemplo, a R$ 10. Você acha que você comprar Banco Inter a 160 vai dar o mesmo resultado? Bem, obviamente não. O resultado de um investimento é sempre uma função do preço que você paga pela ação. Então, na verdade, se você pagar mais caro pela ação, você vai ter um retorno menor. E esse retorno pode ser tão menor que acabe não compensando o risco do investimento. Então é outra coisa que a gente vai falar. No preço atual, esse ativo que ele tem em carteira, faz sentido a gente ter hoje ou não? É um outro ponto também a ser destacado. E na verdade existe uma composição ideal para a carteira, ditada pelo próprio Thiago Nigro. Então, na verdade, ele gostaria de ter 25% em renda fixa, 25% em ações, 25% em estoques, lembrando que estoques são ações de empresas estrangeiras, e 25% em fundos imobiliários. E essa daqui é uma estratégia muito interessante. E aqui eu vou contar um segredo para vocês. Vocês não precisam investir nas melhores ações, nos melhores FIIs, nas melhores estoques, nas melhores renda fixas. Não. Você pode investir em ativos normais, simplesmente de você fizer essa distribuição aqui, ou algo próximo a isso, você determinar percentuais para as classes de ativos que você quer, você já vai conseguir ter um ótimo resultado, mesmo não tendo investido nas melhores ações, mesmo não tendo investido nos melhores FIIs. Obviamente, essa é a ideia, você tem que tentar investir nos melhores ativos, mas se não der, uma boa alocação estrutural já vai te proporcionar um retorno muito acima da média. Isso porque, na verdade, quando, por exemplo, as ações estiverem abaixo de 25%, isso vai significar que ela está mais barata do que os demais classes de ativos. E isso vai ser necessário, então, um aporte em ações. Então, na realidade, você estaria aportando, teoricamente, no que está mais barato. O que no longo prazo vai trazer um potencial gigantesco de rendimento a mais, só de você seguir essa alocação estrutural aqui. Eu, particularmente, também sigo uma alocação estrutural, mas diferente dessa daqui. Eu não tenho renda fixa, não faz sentido no meu perfil como investidor, talvez faça no seu. Novamente, essa alocação depende do perfil de investidor da pessoa. Eu invisto também 25% em estoques e o resto da carteira eu divido entre FIIs e ações igualmente, então seria 37,5 para cada um deles. Mas esse é o meu perfil, que é diferente do perfil do Thiago e pode ser também diferente do seu. Então você precisa entender o seu perfil de investidor para determinar essas concentrações aqui. E vale aqui também, só destacar, que essa ideia da Arca de ter aí 25% em cada classe de ativos, que é uma ideia super interessante, não foi criada pelo Thiago Nigro. Obviamente foi muito bem aperfeiçoada por ele, mas na verdade o nome disso é Yale Model, que foi criado lá na faculdade de Yale. Tem até vídeo falando mais sobre isso no canal, mas enfim. O que é mais importante você fazer nessa estratégia é você determinar esses percentuais para essas classes de ações e você manter esses percentuais à risca. Você não pode começar a investir mais em ações do que deveria ou mais em FIIs do que deveria, simplesmente porque você acha que vai subir muito, porque no longo prazo isso não vai ser interessante. E aqui não é interessante você ficar mudando esses percentuais toda hora. Você determinou eles e agora eles são fixos pro resto da vida. Mas caso você queira mudar, faça uma mudança muito sutil, no máximo uma vez a cada 3 anos, por exemplo. É o máximo que você pode mudar esses percentuais. Não fique inventando de ficar mudando toda hora que vai dar merda isso daí, tá bom? Então determinou esses percentuais, segue e ponto final. E como a gente pode ver, agora comparando esse percentual ideal com o percentual real da carteira do Thiago Nigro, a gente vê que ele tem muito mais ações e fundos imobiliários do que a composição ideal da sua carteira. Isso mostra aí um grande problema. E aqui vale só destacar que isso não é uma crítica ao Thiago, não é uma crítica aos investimentos que ele vem fazendo, mas depois que você comete um erro nos investimentos, que ele se torna muito visível, fica muito fácil você apontar o erro e falar, olha, aqui foi um erro grande, hein? Ai. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Foi um erro na carteira do Thiago Nigro ele ter mais ações e mais fundos imobiliários do que a composição ideal dele falava. Porque se você for analisar nos últimos 12 meses, ele teria um rendimento muito maior se ele tivesse seguido a composição ideal. Porque na verdade essa composição ideal, ela é
uma composição que vai trazer um retorno médio muito interessante. E a partir do momento que ele acha que ações e FIIs vão subir mais do que a renda fixa, ele acaba tomando um viés de não seguir essa carteira. Então, na verdade, isso foi um erro que ele cometeu e ele deveria ter mais renda fixa do que a atual, para balancear esse percentual e chegar mais próximo do percentual ideal que ele mesmo determinou. Então, quando a gente for fazer os nossos investimentos, a gente sempre tem que ficar o mais próximo possível desse percentual ideal aqui. E, obviamente, a gente vê que o Thiago não vem fazendo e poderia ter um retorno muito maior nos últimos 12 meses se ele seguisse a sua carteira ideal. Ok, agora a gente vai fazer uma sequência de vídeos em que cada vídeo a gente vai analisar uma ação ou um ativo diferente, um fundo imobiliário, um estoque, do Thiago Nigro e tentar determinar se ele acertou nesse investimento, se ele errou, se tem um investimento melhor, se não tem, se esse preço de entrada tá bom, se não tá. A gente vai tentar determinar tudo isso. E a gente vai começar falando pelas maiores posições que ele tem, que no caso são os fundos imobiliários. Então a gente vai começar falando sobre todos os fundos imobiliários, obviamente um por vídeo, então na verdade essa série tá só começando no momento atual. E, gente, esse vídeo aqui já tá na metade, agora sim que a gente vai começar a nossa parte de análise, mas se você estiver gostando desse vídeo e quiser ficar por dentro dos próximos, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, e se você já for inscrito, eu vou pedir pra você deixar o like no vídeo pra ajudar a divulgação do canal, tá bom? Mas agora, vamos sim começar a fazer a nossa análise da carteira do Thiago Nigro, e a gente vai começar pelo fundo imobiliário BCFF11, ou BTG Fundo de Fundos, para os mais íntimos. E o que consiste esse investimento? O que consiste o BCFF? Basicamente, ele é um FOF. FOF é a abreviação de inglês para Fund of Fundings, ou traduzindo para o português, ele é um fundo de fundos. Ou seja, ele é um fundo imobiliário que ele compra cotas de outros fundos imobiliários e ele tenta ter uma carteira já diversificada e superior à média de mercado. E é muito importante esse pedaço aqui, superior à média de mercado. Se ele for superior à média de mercado, ele é um bom FOF. Se ele for inferior à média de mercado, ele é um FOF ruim. E na verdade, um FOF ele é uma mistura de fundos de tijolo e fundos de papel, que na visão do gestor ele acha interessante para ter em carteira. Só que, na verdade, o BCFF ele tem um problema gigantesco, que quando a gente olha, por exemplo, a rentabilidade do BCFF nos últimos 10 anos e olha também a rentabilidade do IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, então, na verdade, a gente está comparando o quê? O BCFF com a média. Ele superou a média de fundos imobiliários? Nos últimos 10 anos a gente vê que não. Na verdade, nos últimos 10 anos, a média de fundos imobiliários rendeu quase 100%, 94%, enquanto o BCFF caiu quase 20%, caiu 18% aí para ser um pouco mais preciso. Então a gente vê aqui que nos últimos 10 anos o BCFF não foi um bom investimento. E por que isso acontece, na verdade? Porque um FOF, ele tem a ideia de vender e comprar cotas de outros fundos imobiliários, certo? Só que geralmente ele acaba comprando cotas de fundos imobiliários que não são tão bons assim, esperando que eles melhorem, que o preço suba e ele consiga vender com um ganho de capital muito grande. E na verdade nem sempre isso dá certo. E às vezes também isso acaba nem compensando. Então, na maioria das vezes, acaba sendo muito mais interessante você comprar bons fundos imobiliários e deixar eles em carteira sem ficar mudando toda hora, do que você ficar fazendo o que o BCFF faz, que é essa troca tentando buscar sempre o fundo imobiliário que mais vai render. Porque se você fica buscando o fundo imobiliário que mais vai render, uma hora você acaba achando também o que menos vai render e você acaba ficando com ele em carteira. Então isso acaba sendo uma pedra no sapato do BCFF, que muitas das vezes não consegue acertar os seus investimentos. Então, quando a gente olha a rentabilidade dele nos últimos 5 anos, a gente vê a mesma coisa que a gente viu nos 10. A gente vê que ele, de novo, fica abaixo da média de mercado. Só lembrando que aqui eles têm as mesmas cores, tá bom? O BCFF é aqui esse meio que amarelo, meio que laranja, e esse meio azul, meio verde aqui é o IFIX. Se a gente olhar os últimos 2 anos, a gente também vê, de novo, que o BCFF fica abaixo da média de mercado. Então, na minha opinião, o BCFF não é um bom investimento. Mas tá bom, você pode estar agora olhando e falar, como que o BCFF não é um bom investimento? Ele tá super barato, ele tá a 0,91 do seu valor patrimonial, e aqui vale só destacar que o valor patrimonial de um FOF, ele é a somatória do valor de mercado das cotas que ele possui dos outros fundos imobiliários. Ou seja, você comprar o BCFF agora, você pagaria muito mais barato do que você comprar os mesmos fundos imobiliários, nas mesmas quantidades que ele tem em carteira, porque ele está abaixo do seu valor patrimonial. Tá bom, mas mesmo abaixo do seu valor patrimonial, ele não é um bom investimento? Bem, na minha opinião, não. Porque apesar dele estar extremamente barato, e se você até gostar do BCFF, tudo bem comprar agora. Eu não gosto, mas se você gostar, tudo bem, tá? Aí bem barato, abaixo do valor patrimonial. Mas por que eu não gosto, mesmo ele estando abaixo do valor patrimonial? Tá bom, ele tá realmente muito barato, concordo com você. Mas será que não existe um outro FOF, um outro fundo imobiliário de fundos, que faz a mesma coisa que o BCFF, que tá tão descontado quanto, só que ele é muito melhor? Só que historicamente ele entregou um retorno muito melhor? Será que não existe esse FOF? Bem,
Na verdade, eu não posso dar a resposta aqui nesse vídeo. Eu vou pedir para você assistir esse outro vídeo aqui que vai estar exatamente a resposta que você precisa, onde a gente compara o BCFF com o Kizu 11. Lembrando que o Kizu 11 ele é um outro FOF com uma característica totalmente diferente de qualquer outro FOF, um FOF muito interessante. Eu recomendo que você assista esse vídeo para ter a sua resposta. E gente, esse vídeo chegando ao fim, para você acessar esse outro vídeo que eu falei sobre o BCFF e do Kizu, é só você clicar aqui na tela ou no link da descrição e até o próximo vídeo.